Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre plexo cervical. É bem fácil de entender, principalmente quando você memoriza o desenho. Então vamos lá. O plexo cervical ele vai de C1 até C5. E o C5 ele só faz parte de uma pequena parte, às vezes ele nem faz parte. Mas, no geral, é de C1 a C5. Primeiramente, a gente vai ter o nervo C1. O nervo C1 ele vai se dividir em dois. O primeiro ramo que ele se divide pega o mesmo caminho que o nervo hipoglosso. Então ele meio que vai se juntar com o hipoglosso, mas suas fibras não vão se juntar. Apenas ele em si, a estrutura dele vai se juntar com o nervo hipoglosso. E depois ele vai formar dois ramos, um aqui e um aqui. Esses ramos eles vão para dois músculos. Esse ramo de cima vai para o genióide, e o de baixo vai para o tireoide. Certo? Agora, a gente tem outro ramo do C1. Esse ramo ele vai sair do C1 e vai formar a alça superior da alça cervical. Então, certo, ele formou a alça superior ou alça anterior da alça cervical. Agora, o C2 e o C3, eles vão formar um ramo, os dois juntos. Então, o C2 vai formar um ramo e o C3 vai vir e se juntar a ele para formar este ramo aqui. Este ramo ele vai formar o ramo inferior ou o ramo posterior da alça cervical. E juntos eles vão formar 4 ramos diferentes. 1, 2, 3 e 4. Cada ramo vai para um músculo diferente. Na verdade, dois desses ramos vão para o mesmo músculo, que é o ramo de cima, que é esse aqui, e o ramo de baixo, que é esse. O ramo de cima vai para o ventre superior do homióide, do músculo homióide. Lembrando que o homióide ele tem dois ventres, o ventre superior e o ventre inferior. Então, um desses ramos vai para o ventre superior. O outro vai para o músculo externo tireoide. O outro vai para o esternióide. E por fim, esse vai para o ventre inferior do músculo omoióide. Beleza. Terminamos a alça. Então o nome disso aqui é alça cervical. Ou alça motora também. Ok. Agora, eu estou falando, tudo que eu falei até agora são ramos motores. Que. Na verdade, não, é isso, são ramos motores que vão para os músculos. São 4 ramos. Eu falei 3. Eu falei desse, que vai para o genióide e para o tireoide. Eu falei desse, que forma a alça superior da alça cervical. E esse aqui, que forma a alça inferior da alça cervical. E qual que é o quarto? O quarto, ele é justamente esse aqui. É um que sai de C3, junta com C4, junta com C5, e eles formam um nervo, que é chamado de nervo frênico. Nervo frênico. Então esse é o quarto ramo. O quarto ramo motor, no caso. Agora a gente vai para os ramos cutâneos do plexo cervical. Primeiramente, a gente vai ter um ramo sozinho vindo de C2. Ramo sozinho vindo de C2. Agora, deixa eu fazer ele mais bonito aqui. Deixa eu tentar fazer mais bonito. Tá melhor assim. Este ramo,
ele forma um nervo que chama nervo occipito, occipital menor. Próximo. Depois a gente vai ter um que vai sair de C2 e sair de C3, saiu de C2, saiu de C3, se juntam e formam um nervo. Este nervo é o nervo auricular magno. Certo? Agora, a gente vai ter mais um que sai de C2 e se junta com C3 e forma mais um nervo denominado nervo cervical transverso. E por último, a gente vai ter um que sai de C3 e junta com C4 e eles formam esse nervo aqui, que é o último nervo, que é chamado de nervo supraclavicular. Porém, esse nervo ele vai se dividir em três ramos. O ramo lateral, o ramo intermédio e o ramo medial. E é isso. Então, recapitulando. De C1, a gente vai ter dois ramos que vão sair. Um que vai juntar com o hipoglosso e formar e ir para os músculos geniódio e tireóide. E a gente vai ter outro ramo que vai sair e formar a alça superior ou alça anterior da alça cervical. Agora, saindo de C2 e C3, a gente vai ter dois ramos que vão se juntar e formar a alça inferior ou alça posterior da alça cervical. E esse ramo de C1 e de C2 e C3 vão formar quatro raminhos. Essa alça cervical, na verdade, vai formar quatro ramos, que vão para o ventre superior do músculo homióide, para o externo tireóide, para o externo ióide e para o ventre inferior do homióide. Depois, C2 vai formar um ramo sozinho. Esse ramo é chamado de... deixa eu pausar uma coisa aqui. Enfim, aí esses aqui são os ramos motores. E o último ramo motor é o nervo frênico, que é uma junção de C3, C4 e C5. Certo? Nervos motores feitos. Agora, o C2 ele vai ter um ramo sozinho, que vai se chamar nervo occipital menor, que vai para uma certa região da cabeça, onde ele vai inervar sensitivamente. Depois a gente vai ter C2 com C3 se juntando e formando o nervo auricular magno. Depois a gente vai ter C2 e C3 de novo se juntando para formar o cervical transverso. E por fim a gente vai ter o C3 e o C4 se juntando para formar o supraclavicular. E o supraclavicular ele vai se dividir em três ramos: lateral, intermédio e medial. O supraclavicular, como o próprio nome diz, ele vai inervar a parte supraclavicular do corpo, ou seja, a parte do ombro mais ou menos. Por exemplo, o lateral, ele inerva essa parte do ombro. O intermédio mais no meio e o medial mais perto do pescoço. Aqui tem um desenho que fala exatamente o que eu falei. Aqui a gente tem o primeiro ramo de C1. Aqui a gente tem o primeiro ramo de C1, que vai para o genióide e tireóide. Aqui o segundo ramo, que forma a primeira parte da alça. Aqui a gente tem o C2 se juntando com o C3 para formar a outra parte da alça. E aqui a gente tem os quatro ramos. 1, 2, 3, 4.
E aqui a gente tem o nervo frênico, saindo de C3, se juntando com C4 e se juntando com C5, formando o nervo frênico. Por fim, a gente tem o C2 sozinho, aqui o C2, formando o occipital menor. A gente tem o C2 se juntando com o C3 para formar o auricular magno. A gente tem novamente o C2 com o C3 se juntando para formar o cervical transverso. E por fim, a gente tem o C3 com o C4 se juntando para formar o supraclavicular. E ele se divide em 3 ramos: medial, intermédio, lateral. Bom, foi isso. Espero que tenha dado para entender. É um assunto relativamente fácil. E é isso.